Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos investimentos mais conhecidos do Brasil, o Certificado de Depósito Bancário, ou para facilitar, o CDB. Para quem está procurando uma opção além da poupança, entender como ele funciona é essencial. Vamos lá? Muita gente quer que o dinheiro renda mais do que na poupança, né? Mas às vezes fica com aquele pé atrás com medo de arriscar. Se essa é uma preocupação, saiba que existe uma resposta bem popular e acessível para esse dilema. E é exatamente aí que entra o nosso protagonista de hoje, o CDB. Ele funciona como uma ótima porta de entrada para o mundo dos investimentos, porque consegue juntar simplicidade com um bom potencial de retorno. A ideia por trás do CDB é, na verdade, muito simples. Pensa assim, ao investir em um CDB, na prática, é como se a pessoa estivesse emprestando dinheiro para um banco. E, em troca desse empréstimo, o banco paga juros. É uma troca bem direta, bem transparente. Certo, mas como é que esse ciclo funciona na prática? Vamos dar uma olhada no fluxo do dinheiro, passo a passo? O ciclo é bem definido. Primeiro, o dinheiro é aplicado no banco. Segundo, o banco usa esse capital para suas operações, como emprestar para outros clientes cobrando juros mais altos. E terceiro, lá no final do prazo, o banco devolve o valor inicial mais uma parte dos juros que ele ganhou. Simples, não é? Agora, um ponto crucial. Nem todo CDB rende igual. Existem diferentes formas de calcular os ganhos, e entender isso é a chave para fazer uma boa escolha. E aqui temos os dois tipos principais. No CDB pré-fixado, a regra é clara desde o início. A taxa de juros é fixa, então já dá para saber exatamente quanto o investimento vai render no final. Zero surpresas. Já no pós-fixado, o rendimento acompanha um indicador da economia, o que significa que ele pode variar. Isso pode ser bem interessante em cenários de alta de juros, por exemplo. E o indicador mais comum para isso é o CDI. Mas o que é esse tal de CDI, afinal? Pense nele como a taxa de juros que os próprios bancos usam para emprestar dinheiro entre si todo santo dia. Essa taxa acabou virando a grande referência para a renda fixa no Brasil, e é por isso que a gente vê tantas ofertas de CDBs pagando 100% do CDI, 110% do CDI e por aí vai. Ok, rentabilidade é super importante, mas e a segurança? Afinal, o dinheiro está sendo emprestado a um banco. O que acontece se um banco tiver algum problema? Para responder essa pergunta, a gente precisa conhecer uma sigla muito importante: FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Ele funciona como um verdadeiro seguro para quem investe em produtos como o CDB. O FGC tem um número-chave, R$ 250 mil. Esse é o valor que ele garante por pessoa e por instituição financeira. Na prática, isso quer dizer que para um investimento de até esse valor em um CDB, se o banco quebrar, o FGC devolve o dinheiro. É uma camada de segurança bem robusta. As regras são bem claras. A garantia cobre o valor investido e também os juros, até aquele limite de R$ 250 mil. Se um banco quebrar, o FGC devolve o dinheiro. Ah, e vale notar, existe também um teto global de R$ 1 milhão por pessoa, que é renovado a cada 4 anos. Bom, já vimos como o CDB rende e a segurança que ele oferece. Mas para calcular o lucro de verdade, aquele que vai para o bolso, a gente precisa falar de um fator que sempre entra na conta: os impostos. A lógica do imposto de renda sobre os CDBs é bem interessante, porque ela incentiva o investimento de longo prazo. O sistema é regressivo, ou seja, quanto mais tempo o dinheiro fica lá investido, menor é o imposto pago sobre o lucro. Olha só como funciona na prática. Para investimentos de até 6 meses, o imposto é de 22,5% sobre o lucro. Mas se o dinheiro ficar aplicado por mais de 2 anos, essa taxa cai para a mínima de 15%. O recado aqui é bem claro: o tempo é um grande aliado para aumentar o ganho final. Certo, passamos por todos os pontos importantes. Agora, vamos consolidar tudo em um resumo rápido para não ter perigo de esquecer nada. A jornada de investimento em CDB se resume a estes 4 passos. Tudo começa com a escolha do tipo de CDB, depois vem o investimento e o período de espera, e termina com o resgate do valor, já com o lucro e com o imposto descontado direto na fonte. Então, para resumir os pontos-chave, CDB é como emprestar dinheiro ao banco. A rentabilidade pode ser fixa ou pode variar com um indicador. É um investimento considerado muito seguro por causa da proteção do FGC. E por fim, quanto mais tempo o dinheiro fica aplicado, menos imposto se paga sobre o lucro. E com tudo isso, chegamos à pergunta final. Depois de entender como funciona, quanto rende, a segurança e os impostos, a reflexão que fica é: o CDB se encaixa nos seus objetivos financeiros? A resposta, claro, é pessoal, mas agora as ferramentas para essa análise estão todas aqui.